Boa noite, pessoal. Estou aqui muito feliz com o projeto Contágio de Otimismo, que é uma série de lives onde eu trago profissionais de diversas áreas do mercado para um bate-papo, uma interação nesse momento da pandemia e conversar como isso está afetando a área de cada um ou trazer conhecimento sobre a área de cada um também para dividir muito conteúdo com quem participa e assiste às lives. Hoje eu vou ter um convidado muito especial, eu estou muito feliz que ele aceitou o convite. O Arthur Bender, um publicitário premiado, renomado, e que há muitos anos eu acompanho o trabalho e sempre quis poder compartilhar com ele, trocar conhecimento, e hoje eu vou ter realmente essa chance. Estou muito feliz porque ele aceitou o convite. Quando ele entrar aqui eu faço as apresentações formais. Bruna, Vini, um abraço para vocês que estão acompanhando a live. Lucas, Marcelo, tem uma turma aí chegando. Saudades também, Bruna. Ó, o Arthur adentrou a live. Minha mãe, olha, hoje a audiência tá ótima. Dimas, um abraço pra ti também que tá aí acessando a live. Vou esperar o convite do Arthur para fazer as devidas apresentações, não que precise, né? Mas é sempre importante, ainda mais com um convidado tão bacana. Numa noite que eu estou muito feliz que vou ter a oportunidade de conversar com ele, trocar muito conteúdo, principalmente sobre um assunto que eu acho extremamente pertinente, que as pessoas precisam parar para pensar sobre ele, que é personal branding, a criação da marca pessoal. Deixa eu ver se eu mando eu mesmo aqui um convite para ele. Eu preciso, na verdade, que o Arthur mande o convite para participar, para eu aceitá-lo. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Agora eu consegui mandar o convite. Boa noite, Lisa. Boa noite, Sandro. Opa, Opa, tudo bom, bem? Tati? Tudo Consegui. bom? Eu tinha entrado, mandei o convite, mas por alguma coisa Não tu não estava apareceu. vendo ali. Não, Então estava tranquilo. te escutando aqui. Mas sei que Eu- tem gente importante te ouvindo aí e tal, então já fiquei preocupado aqui agora, Não, imagina que né? isso. Eu tenho que primeiro te agradecer por ter aceitado esse convite. Ainda mais tu que é um cara que eu acompanho há muitos anos. Depois eu vou tomar a liberdade de contar uma historinha de onde que foi que tu entrou na minha vida, tá? Opa, que legal, cara, que legal. Mas antes eu quero fazer uma apresentação formal, apesar de todo mundo te conhecer, mas tem pessoas aqui da rede que talvez vão a conhecer a partir de agora. O Perfeito. Arthur Bender, que é publicitário, um publicitário renomado, premiado, ele que é o criador do conceito de personal branding no Brasil, ele que é especialista em posicionamento de marcas de grandes corporações e também considerado um dos maiores estrategistas do Brasil. Isso é um resumo, Pô, porque quando eu coisa boa. recebi aquele material teu e vi todo aquele currículo, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente fica sabendo quando lê o Sim. material. Eu disse, meu Deus, quanto conhecimento, que bacana ter a oportunidade de estar aqui para dividir conteúdo contigo junto. Eu fico muito feliz, te agradeço muito a oportunidade, tá, Totti? Porque eu acho que essas lives têm sido muito bacanas, né? De olhar diferentes olhares, de diferentes origens, né? Essa troca que talvez a pandemia tenha forçado algumas pessoas que não faziam isso, como eu, né? Sim. Forçosamente entraram e tem sido muito agradável, tem sido muito bacana, né? E eu tenho olhado muitos olhares diferentes, assim, eu acho que isso enriquece quem nos assiste, Com a certeza. gente cresce, eu tenho crescido muito com o que eu tenho aprendido aqui, então acho que tem sido muito legal, eu te agradeço o espaço, te agradeço o convite e a oportunidade aí, tá? Eu que agradeço, repetindo. Na verdade, assim, ó, tudo começou quando aconteceu a pandemia. Eu trabalho no Grupo Bandeirantes e a gente foi fazer home Sim. office. E aí eu fiquei pensando de que forma eu posso contribuir com as pessoas. Eu tinha, naquele momento que a pandemia começou ali forte no Brasil, que foi lá pelo 15 de março, eu acho, 20 É de mais ou março. menos isso, mais ou Isso. menos isso. Eu tinha recém lançado um canal no YouTube. Assim, Sim, botei o carro na estrada e tô arrumando enquanto ele anda, né? Porque eu não claro. sou um cara que tem uma linguagem de TV. Eu nasci, me criei com televisão e a linguagem da internet ela é bem diferente.
E eu Claro. comecei a fazer vídeos super curtos de dicas de personal branding, porque é um assunto que Olha, eu que estou legal. trabalhando cada vez mais. Claro, sempre espelhado, obviamente, nas tuas referências e indispensáveis. E eu fiquei pensando, mas o que mais eu posso contribuir? Eu comecei a fazer artigo para o LinkedIn, comecei a produzir mais conteúdo. No Claro. Instagram, um pouco mais vida pessoal, eu comecei a botar também umas pílulas de conteúdo. E aí eu pensei, eu vou fazer lives. Na verdade, eu acho que essa deve ser a live número 27. Caramba, muito Mas bom. qual era a ideia? Eu peguei profissionais de diversas áreas, Sim, tu totalmente foi diferentes, olhando de olhares diferentes, né? e cada um deles foi me contando como é que estava enfrentando o momento da pandemia. Até aquele momento o assunto era mais pandemia, né? Quando as Claro. pessoas nem estavam começando a vivenciar aquela situação do confinamento. E depois eu fui percebendo que quando a gente falava sobre conteúdos da profissão das pessoas, aquilo chamou mais atenção. E aí eis que veio a ideia de, será que se eu convidar o Arthur Bender Pô, aceita? claro que eu aceitaria. Eu Eu fiquei tipo, aceitei quando tu mandou o convite, eu estava na estrada indo para um compromisso, ah, à noite, eu acho, e eu estava lá no carro e eu, pô, o maior eu prazer, pensei, assim. tentar não custa, né? E aí eu mandei, Ó, quando pô, ele respondeu, eu disse, nossa, que tá aí, ótimo. Tá vamos aí. fazer esse papo aí, né? Olha só, esse é o livro do Arthur, um dos dois livros, né? Porque tem, É o ele tem. meu primeiro, esse é o meu primeiro, Toque. Olha só que edição que eu tenho aqui, não sei se dá pra chegar, segunda Dá edição. para ver, segunda edição, pô, esse tem história. Tá Esse na tem história. 14ª edição, pra te ter uma Isso. ideia. É porque quando eu fiz faculdade, tá, assim, resumindo, eu entrei na faculdade Sim. em janeiro de 98, eu terminei a faculdade em 2002, no primeiro semestre, e vim morar em Porto Alegre. E com o passar do tempo, trabalhando na área de eventos e produção de TV e marketing, foi indo e tal, a vida foi me empurrando para o assunto, Que porque interessante, né? na medida que o tempo foi passando, alguns apresentadores chegavam para mim dizendo: Ó, Totti, vamos tomar um café? Olha só, tal marca quis me contratar para fazer um evento, para apresentar um evento ou para ser garoto propaganda. O que que tu acha? E tu já dava um aconselhamento ali. E naquelas perguntas do que tu acha, daqui a pouco a Band tinha o Miss Brasil, eu comecei a assessorar várias misses com contratos, e Pô. foi indo, foi indo, foi indo, e aí aquele assunto, de alguma forma eu gostava. E um dia eu encontrei teu livro, foi em 2009, eu acho. 2009 foi o lançamento, setembro de 2009, por isso que tu tem assim, a primeira edição vendeu em um mês e pouco, 2 meses, assim, a segunda edição foi dentro de 2009, Foi no entre final do setembro e dezembro. ano, foi em É, dezembro, eu acho que eu estava numa pode livraria ser. dando presentes de Natal e eu vi o teu livro. E aí eu olhei assim, tá, esse assunto me interessa. Opa, Depois que eu li ele abriu minha mente para entender que existia, de fato, esse nicho, né? Que ele tinha um claro, nome, que ele tinha uma continua. organização. E aí que eu quero te fazer a primeira pergunta, antes da gente entrar propriamente em conteúdo. Perfeito. Quando que foi que tu despertou para o assunto do personal branding? Quando que tu entendeu que tu queria trabalhar com isso? Foi em 99, o Tom Peters, o americano do marketing, criou a ideia de The Brand You, né? E ele lançou um livro com esse título. Eu li o livro e fiquei muito impactado com aquilo. E o meu raciocínio obviamente, bom, se existem marcas, que as pessoas são marcas, a gente precisa fazer gerenciamento disso. Esse foi o raciocínio assim imediato. Foi quando saiu a revista Você S.A., que é, se não me engano, de 99, né? Que todo E mundo que é muito curtiu essa bom, ideia. ela é muito rica em conteúdo. Existe até hoje, né? Tá, e continua viva. Então, naquela ideia, eu comecei assim, pô, que interessante, cara, se a gente aplicasse toda a disciplina do branding de marcas corporativas nas pessoas. E, cara, foi assim, imediato. Eu comecei a fazer pesquisas, montei pesquisas, diagnostiquei pessoas sem autorização das pessoas, né? Mas eu olhava celebridades e montava pesquisa. Eu trabalhava na Martins Andrade nessa época. E eu acabei criando uma empresa para mim chamada Celebrity, nessa época, com essa ideia. E a partir dali eu comecei a pesquisar, dar palestras sobre o assunto, criei uma palestra, e o livro, tu vê que só saiu em 2009, então a gente está falando de quase 10 anos Pois é, tem de uma janela. intervalo. E aí, na época, a internet era meio jurássica, né? A gente não tinha muita Sim. informação. Mas eu queria um termo para isso, né? E eu construí esse termo, o personal branding, partindo da ideia, o termo já existia nos Estados Unidos,
né, pesquisando, não tinha a facilidade que tem no Google hoje, mas ele era muito, o enfoque era completamente diferente, o enfoque era para vocação de adolescentes. Então eles usavam esse termo para que escolhas vai ser da carreira e tal. E eu trouxe o termo para cá, criei o termo aqui e comecei a dar palestra sobre o assunto. Então as pessoas confundiam com estilo, confundiam com moda. Eu fiz muitas reuniões equivocadas, assim, da pessoa me contratar e depois chegar lá e descobrir assim, não, mas não era bem isso que eu queria, era uma outra coisa, né? Nós pensando num personal stylist ou de comportamento. E na época foi quando começou a surgir os personal para estilo e tal, e as pessoas achavam que então tu vai cortar meu cabelo, tu vai mudar o meu óculos. Olha, não é bem isso. E a partir daí eu fui também aprofundando, né, os fundamentos, assim, com as experiências eu fui comprovando algumas teses e tal, e fui documentando isso na prática. E aí o termo só ganhou visibilidade quando eu planejei o Filipão, que foi em 2002, depois da Copa do Mundo. E aí eu fiz uma pesquisa nacional, autorizada por ele, paga por ele, pelo empresário dele. E aí, sim, aí saiu matéria na Folha de São Paulo, a Carta Capital fez uma matéria assim de 6 ou 7 páginas nacionais, entrevista comigo. E aí, sim, as pessoas começaram a ganhar, assim, pelo menos nos formadores de opinião. Isso ajudou o termo ir ganhando mais força, né? E profissionalizar também, né? As pessoas entenderem aquilo como uma coisa profissional. E tinha, Toti, no início uma coisa assim muito, eu sentia nas pessoas, né, quando dava palestra, de uma coisa muito arrogante e de uma coisa vaidosa. Quer dizer que, inclusive o pessoal da Folha de São Paulo foram muito duros comigo, porque eles não gostavam do Filipão na época, pelo menos o jornalista, né? O Filipão tinha uns embates com a imprensa, né? Eu fiquei 1 hora mais ou menos no telefone com o jornalista da Folha de São Paulo pedindo assim, cara, por favor, não faz uma matéria denigrindo, porque a intenção do personal branding é pensar a expansão da marca, a gente olha para as raízes, a gente olha para os defeitos também e tal. E no final ainda saiu uma matéria com um desenho, assim, uma ilustração de um cara se olhando no espelho, assim, porque queriam, na verdade, atacar o Filipão, assim, dizer, o Filipão agora... Né? Uma coisa do ego, assim. E uma coisa assim, gaúcho machão, agora tá fazendo personal branding, assim, mas com um toque maldoso, ácido, maldoso, né? Mas depois o termo, cara, foi ganhando, cara, eu fiz palestras pelo Brasil inteiro pra gente muito séria, pra grandes plateias e tal, e aos poucos, e hoje, Totti, eu fico muito feliz de ver, assim, tu entra no LinkedIn, se tu colocar personal brander, tu vai encontrar um monte de gente que se intitula, né, profissional, personal brander e tal. Então, misturou um pouco com coach, misturou um pouco com outras áreas, tá? Algumas áreas meio nebulosas. Eu tenho sido assim com os meus vídeos. Empresários e artistas também que assumem um pouquinho, eu faço personal branding da pessoa, mas não é, na verdade. Empresariar um contrato de alguém tem lá o seu, né, o seu médico, mas não é o personal branding. Até eu te perguntar, tu deve ter trabalhado assim com o Filipão, com diversos artistas aí ao longo dos anos. Quando eles fecham um contrato contigo para o personal branding, existe alguma coisa de ser confidencial, de tu não poder expor que tu atendeu eles, ou tu é aberto, tu pode divulgar quem tu atendeu? Eu sempre tenho uma cláusula, como eu tenho nas marcas corporativas, de confidencialidade, por aquilo que a gente considera confidencial das carreiras, né? Mas a gente não tem essa preocupação. No início, as pessoas tinham muito, os primeiros que eu fiz, as pessoas tinham muito, vão me julgar mal, né? Hoje está super bem aceito. Nesse momento, eu tô no meio de um planejamento de um diretor de novelas da Rede Globo, e que é um cara super conhecido. Sim. E porque a gente tirou essa coisa da vaidade, da beleza, e é muito mais uma pesquisa de diagnóstico de percepção e uma ajuda para ele se posicionar melhor, mas tem muito do ser humano se encontrando, né, de encontrar o seu encaixe, muito menos de assim de... O primeiro ponto do personal branding é o autoconhecimento, né? Isso é o autoconhecimento. Esse é fundamental. É o primeiro passo, porque se a pessoa não entende no que ela é boa e no que ela também não é boa, porque a questão toda é também tu entender onde estão teus defeitos e o que tu pode
melhorar? Ou... Eu acho que um equilíbrio nessas duas coisas, Totti, porque muitas vezes, tá, a gente, em outros tipos de diagnóstico por aí das pessoas, muitas vezes assim, tu descobre obviamente todo mundo tem passivos, né, e tem defeitos, e muitas vezes tu coloca uma energia muito grande nos defeitos, tentando recuperar aquilo, e muitas vezes tu não consegue, aí tu gasta toda a energia nos defeitos e tu não olha as tuas coisas boas, e muitas vezes sair do bom para o ótimo, do bom para o excelente, às vezes é muito fácil. E sair do negativo total, da ruindade total, vamos dizer assim, tu vai gastar muita energia e vai ir para a mediocridade. Sim. Então, muitas vezes é só... Aí tem uma descoberta que eu acho que é valiosíssima em personal branding, que é tu compreender as tuas fragilidades, e muitas vezes esse uma faceta negativa da percepção das pessoas sobre uma atitude tua, um comportamento teu, e que muitas vezes tu não vai mudar. Assim, só vai mudar com terapia, 20 anos de terapia e tal, e não é a minha praia fazer isso. Mas no mínimo eu consigo que a pessoa reconheça isso, que ela entenda e que ela saiba. Posso usar um exemplo bem comum, assim, pavio curto. Pessoas que se dizem, eu tenho pavio curto, eu sou um cara meio assim, tá? E isso muitas vezes é fonte de quebra de relacionamentos, né? É fonte de inimizades, de relacionamentos perdidos. E isso tem impacto na carreira. Só que a pessoa não percebe muito bem isso. Ela entende assim, o meu gênio é assim mesmo. Tá? Então, muitas vezes, quando tu consegue, por pesquisa, diagnosticar e dizer, olha, esses aqui são os teus pés de barro. Né? O que tranca a tua vida é isso aqui, na percepção dos outros. Né? É dizer, bom, no mínimo saber isso, tu passa a manter sob controle. Talvez tu não mude, porque é gênio, e muitas vezes é difícil mudar o gênio, né? Mas tu passa a saber que tu tem. Então tu passa a ter um pouco mais de controle. Desculpa. Desculpa, eu te interrompi porque tinha trancado e eu achei que tinha encerrado. Às vezes tem a questão também que aquilo que a pessoa pode achar que possa ser um defeito, às vezes não é perante os outros, exatamente mas isso. O diferencial da pessoa também, né? Eu acho assim, posso citar um gaúcho que foi um cara que fez há muitos anos atrás para a gente, foi o Túlio Milman, da RBS. E Sim. O Túlio tinha uma coisa que eu acho que posso contar que não tem problema, uma bagagem cultural muito grande. O Túlio fala 5 idiomas, fala hebraico, fala francês, fala inglês e tal, mas estava numa posição dentro da RBS de apresentador do Teledomingo, onde ele não tinha liberdade nenhuma. Então, quando as pessoas... ninguém que sabia disso. Sim. Então, a indicação foi, tu precisa ter algum lugar que tu tenha opinião para poder exercitar isso, entende? É um grande valor dele que não era exercitado. É o que a gente está dizendo. Então, tu tem uma coisa muito boa, só que tu está no lugar errado. Então, Exato. Essa reflexão foi muito interessante, entender como ele era percebido e ter um confronto com aquilo assim, tu tem um puta patrimônio aqui, cara, por que tu não usa isso, entendeu? O cara certo no lugar errado. Eu sempre digo que as pessoas têm um carimbo, né? Isso eu tô falando na relação profissional e na relação pessoal. Na família da gente, sempre vai lá no churrasco do domingo. Tem sempre aquele que a gente fala que é o quieto, tem o outro que é o fofoqueiro, tem o fulano que é o polêmico. A gente vai dando pequenos carimbos para as pessoas. E isso nada mais é do que a gente também deve ter em qualquer ambiente. Nossos colegas de trabalho devem dizer, chegou o fulano que é não sei o quê. E assim é em todos os lugares. Basta as pessoas também começarem a perceber que carimbo que elas podem ter provocado na visão dos outros. Né? E o interessante, Totti, é que as pessoas não pensam sobre isso. O interessante, tá? A minha pregação de 20 anos é que boa parte das pessoas sofre com essa refração nas relações, com atrito, sempre com atrito nas relações, mas nunca se para pensar de que... O Lorenzo traz uma água para mim. Que a gente pode diminuir esse atrito se tu perceber qual é o ponto de atrito, né? E tu deixar a vida mais fluida. Isso ajuda um monte. Ou tentar interpretar o teu defeito pela ótica de quem te compra e que talvez tu fazendo pequenos ajustes tu possa ter um grande resultado. Teddy Correia foi um cara que eu diagnostiquei muitos anos atrás, e essa coisa multifacetada do Teddy, né? O Teddy da banda Nenhum de Nós, e tinha uma coisa muito excepcional. Ele tinha adolescentes de 15 anos que são fãs, e ao mesmo tempo ele tinha senhoras de 50 anos e 60 anos, né, fãs.
E tinha o cara que é poeta, que é escritor, que faz muitas coisas, né? E que era apresentador de TV e tal, daqui a pouco comentarista. E a gente foi olhar se isso fazia sentido, né? E muitas vezes o que pode aparentemente ser um defeito, um cara que faz muitas coisas, dependendo do jeito que tu constrói, pode ser um cara multifacetado, né? Um cara multiplataforma, multitasking, muito bem resolvido com uma espinha dorsal. Obrigado. Pedi uma água aqui para ajuda. Pode tomar um gole d'água aí, não tem problema. Tá. Enquanto isso, eu já vou formular uma próxima pergunta para ti, que era o seguinte. As pessoas não... Que é bem o que tu está falando, é uma continuidade. As pessoas não se dão conta que a gente é uma marca. E a impressão que eu tenho é que muito devagar esse raciocínio e que poucas pessoas param para raciocinar. Eu sempre faço um parâmetro assim. Quando tu vai numa empresa, por exemplo, tu vai numa loja, tu chega no centro de Porto Alegre, tu vai comprar um liquidificador. Tu chega na loja, tu olha a fachada, o letreiro tá lá com uma letra queimada, né, do letreiro. Aí tu já olha aquilo meio... já tá meio estranho, parece que tá meio abandonado. Aí tu entra na loja, o chão tá sujo, a loja tá suja, demoram para vir te atender, as pessoas não te dão atenção, não sabem te explicar direito como são os produtos, se aquela marca é boa, se não é, se dá para parcelar. E quando tu leva para casa, o pós-venda é horrível. Isso tudo que tu tem de impressão sobre uma empresa e que tu cobra de uma empresa, tu deveria cobrar de si mesmo. Será que a minha apresentação pessoal, será que a minha forma de me comunicar, será que todos os detalhes, porque é um conjunto, né? Claro. São vários pilares somados. E eu acho que as pessoas poderiam aproveitar muito melhor se elas se dessem conta disso, e elas não se dão conta disso, em sua maioria. E geralmente, Totti, quando a gente tem esse sentimento, que muitas vezes é intuitivo, né? De olhar para alguma coisa da empresa, da marca corporativa, o luminoso queimado, a recepção meio esquisita, assim, tal, com esses sinais, geralmente a gente está certo, né? Porque esses sinais são a representação, muitas vezes, de uma preocupação lá dentro que não existe. Uhum. Né? Então, com a gente, acaba sendo verdade também. Porque a gente olha assim e pensa, pô, se o sujeito é relaxado com o carro, pode ser que ele seja simplesmente desligado, né? Mas dá um indício, a gente é capaz de fazer uma inferência. Assim, pô, se ele não cuida disso, talvez não cuide de outras coisas. Se ele não cuida da própria aparência, pode ser que ele também não dê bola para isso. Pode ser um cara, obviamente, com um outro olhar, com uma outra preocupação das coisas da vida. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar. Eu, pelo menos, quando falo de aparência, eu não falo que a pessoa precisa estar arrumada. Cada um vai ter um estilo. Claro, mas a gente está falando aqui, assim, de cuidados. Cuidados. Cortada, o cabelinho cortado, sabe? Isso aquela coisa mínimo de asseado. E dentro do teu próprio estilo, obviamente, né? Mas eu quero dizer assim, de cuidados, né? Porque geralmente quem não cuida de uma coisa também não cuida de outras. É a associação natural que a gente faz. E o que a gente muitas vezes digo para essa pessoa é: até tu vencer a barreira de provar que não é isso, tu perdeu um monte de tempo que tu não precisava perder. Né? Tu já poderia ter dito direto quem tu é, com os sinais, que melhorariam, diminuiriam o atrito, né? Porque muitas vezes a gente tem amigos, a gente tem conhecidos, pessoas assim, que são altamente exóticas, eu tenho muitos desses, e que tem uma refração muito grande, uma rejeição muito grande das pessoas. Os amigos, depois que os conhecem, entendem assim, pô, o cara é um cara maravilhoso, só que esse exotismo todo, muitas vezes, afasta, e muita gente que poderia estar próxima, não está, porque foi afastada numa primeira impressão. Então não sei se vale a pena, muitas vezes, entende? Pensar, vale a pena fazer isso? Porque até a pessoa realmente te conhecer, talvez ter uma outra oportunidade de te conhecer, perdeu o time, a gente não tem tempo, as pessoas te largam, entende? Assim, puta, eu não conheço, não consigo desvendar quem é o Totti. Então tá, deixa pra lá. A história da primeira impressão, né? Que sempre se bate, é a primeira impressão que fica, o ditado popular. Na verdade, a imagem é muito poderosa, né? Claro, sim. A história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras... se tu parar para pensar, eu tive diversas situações, por exemplo, que eu entrevistei pessoas para vagas de emprego, que quando a pessoa se comportou de uma forma durante a entrevista, eu não acreditava. No sentido de,
pô, se eu tivesse aqui com essa oportunidade de conseguir este emprego, eu viria no mínimo preparado, assim, ó, desde aquelas questões da pessoa não saber nem qual era a vaga que ela estava ali para conversar, Claro. nem o que a empresa fazia direito, a pessoa não se informou de nada, mas nenhum tipo de cuidado com ela mesma e sem falar no comportamento e o discurso durante a entrevista. E naquela primeira fração, eu tenho, sei lá, 10 minutos com aquela pessoa, 15, vai ser a impressão que eu vou ter dela. É uma Claro. oportunidade que as pessoas jogam fora, ainda mais hoje. Quantos milhões de desempregados, tendo poucas chances de um momento de entrevista, se eles parassem para se preparar um pouquinho melhor para esse momento, quem sabe não está aí a chance da pessoa conseguir uma oportunidade. E tudo leva para uma lógica da empatia, né, Totti? Eu educo meus filhos dessa forma, mas digo muito para as pessoas, entre a autenticidade e a empatia, vai pela empatia. Porque até mesmo numa entrevista de emprego, eu vou tentar olhar o emprego pela ótica de quem me contrata. Eu deveria olhar para a empresa, entender um pouquinho da cultura da empresa, que é fácil entender pela internet, entender um pouquinho quem será o entrevistador, né, e o que será que o entrevistador gostaria, o que é valor para ele. E muitas vezes é o contrário, né? Eu quero falar de mim, mas não estou dando a mínima importância para o que pensa a empresa. Então, se a gente olhar pela ótica do olhar empático, é o que destranca a vida, cara, é o que dá fluidez na vida, né? De poder conversar com diferentes pessoas e tu fazer um grande esforço de se adaptar ao olhar do outro, né? Isso eliminaria um monte de atrito. E se a gente observar, e é fruto desses 20 anos de observação, pessoas bem-sucedidas que eu estou querendo dizer não são milionárias, né? Pessoas bem-sucedidas, pessoas realizadas na vida, com dinheiro ou sem dinheiro, mas pessoas que realmente são estrelas, geralmente são pessoas empáticas. Pessoas que descem ao nível que precisar descer para falar com o interlocutor na linguagem dele, né? São pessoas que se colocam para o jogo, são pessoas que se oferecem. Quando tu consegue te colocar no lugar do outro, né? A empatia é a tradução disso, e isso faz uma grande diferença. E eu tenho uma preocupação hoje, Totti, porque tem muita gente fazendo trabalho com marca, muitos coaches, mas muito focados em despertar a autenticidade das pessoas. Mas eu sempre faço essa ressalva. Essa autenticidade, ela é legítima e perfeita, eu acho que é a descoberta pessoal, mas ela precisa passar pelo olhar dos outros, né? Porque a minha autenticidade precisa respeitar a tua. Então, eu não posso ser um autêntico grosseiro te destratando, né? Não te respeitando. Então, é sempre interessante olhar que esse traço autêntico é maravilhoso, queremos marcas verdadeiras, né? Mas eu tenho que ver se esse traço faz sentido para o meu projeto. E eu preciso ver se esse traço é bem aceito no mercado. Porque não adianta eu reforçar um traço que é mal aceito no mercado. Poderia dar 200 exemplos disso. É que a pessoa precisa ser um pouquinho estratégica também, né? Ela tem que raciocinar. Claro. O que vai causar desconforto ou não na situação que ela está posta é o bom senso, né? O tal do bom senso. É o tal do bom senso que a gente procura tanto. E pensar que, se nós somos marca de um empreendimento. Esse empreendimento, para dar certo, tem um público, concorda? Tem um público que me compra, tem um público que te compra. Não faz sentido tu criar um produto ou um serviço contra a vontade do teu público. Se nós fôssemos dirigir uma empresa de nós mesmos, né, a gente pensar, a primeira coisa que eu vou pensar é o que o público quer. Isso não significa que eu vá me dobrar e ser o que as pessoas querem, mas eu posso ter inteligência emocional de ajustar o meu projeto com o olhar de quem me compra. É isso que as lojas Renner faz, é isso que as lojas Labs faz, é isso que, tu entende? É olhar para o mercado, entender desejos e dirigir o meu produto para isso, né? Ampliar o meu valor. Eu vejo pessoas, por exemplo, que quando chegam lá na Bandeirantes para dar entrevista, alguns casos, aí tu pensa assim, hoje em dia existe essa possibilidade um pouco mais fácil que era no passado, da pessoa ter uma janela de oportunidade ou na televisão, ou no rádio, ou na internet, para falar sobre o seu trabalho, sobre os seus posicionamentos, sobre a sua empresa. Aí chega lá na recepção da empresa, já aconteceu de eu estar ali pegando alguma coisa. Oi, boa tarde, eu vim participar de uma entrevista, né? Recepcionista. É para TV ou para o rádio? Ah, não sei. E aí eu penso, tá, a pessoa veio até aqui e não sabe falar para o rádio ou para a TV. O que já é uma grande diferença, porque televisão é imagem.
Ou tá? seja, já tem uma Ela não série de pensou. erros aí. Ele não Ela nem pensou. pensou no assunto, né? Não pensou assim, qual é o programa que eu vou, o perfil, quem é o entrevistador, o cenário é como, daqui a pouco é todo fundo azul, eu vou de azul, eu E eu vou de fico azul. chapado no cenário. Ou aparece o corpo inteiro, ou eu vou ficar sentado, vai aparecer minha meia, sei lá, mil coisas Que, que eu vou... que, isso aí, que tipo de público vai me ouvir, né? Que tipo de Porque público tem pode interesse? acontecer o erro da pessoa perder aquele pequeno espaço que ela teria para falar, e daqui a pouco a meia dela chama mais atenção do que o que ela tem Então, para do dizer. que? Né? E é Acontece isso. bem comum isso que tu tá dizendo, né? Olha só, tem várias pessoas perguntando um monte de coisa, a gente ficou aqui num papo, Eu, eu como sou acabei... meio míope, que eu não consigo enxergar, então eu tô por Eu ti. posso ler para ti aqui algumas perguntas. Claro, o que tu quiser. O Rudimar, que fez uma live contigo esses dias, inclusive, que já trabalhou comigo. Ah, eu sei. Uma Sim, pessoa muito especial, cara. muito. Ele foi meu funcionário lá na Band e hoje a gente é amigo. Ele mandou um oi aqui, falou que tu Então, um respondeu. grande abraço aí pro Rude. Eu acho que é Jo. Eu também tô com dificuldade de ler. Joviga. E quando a pessoa é espontânea, eu fico muito contido em alguns lugares por medo de fazer feio. Eu acho que não, eu acho que a espontaneidade pode ser bem trabalhada, mas aí eu me aproprio de uma expressão que a gente usou agora há pouco, bom senso. Eu acho que essa espontaneidade precisa não pode ser apagada, porque eu acho que aí a gente tu mata um traço teu e não vai ser confortável. Mas eu acho que a espontaneidade precisa entender os contextos. Né? Eu posso ser extremamente espontâneo e ser assim amado em alguns lugares, e em outros não tanto. Então, regulado pelo bom senso, a gente consegue ajustar tudo, tá? E eu diria, Totti, que assim, ó, 100% dos trabalhos que eu já fiz, uma centena até hoje, os traços que nos prejudicam são comportamentais, tá? Nunca são técnicos, né? E sempre é o exagero de um certo comportamento, se ajudar a pessoa que fez a pergunta aqui. Porque ser espontâneo é maravilhoso, é uma puta de uma virtude. Ser espontâneo demais, em excesso, pode virar um defeito. Né? Ser franco é uma super virtude. Ser franco demais vira grosseria. Ser alegre é uma puta virtude. Alegre em todos os lugares, em todos os momentos, pode passar leviandade. Então, às vezes é um pequeno ajuste, sempre regulado pelo bom senso. O Roberto Salomão fez uma pergunta aqui, ó, bacana. Como complexa. É, complexa também. Como deixar uma impressão duradoura numa sociedade líquida? Bela pergunta, tá? Eu defendo a ideia, é uma bela pergunta, tá? De que a gente precisa ter um pensamento sempre qualitativo e não quantitativo. Eu acho que o qualitativo é uma resposta a essa loucura que a gente tem de escalabilidade, né? Tudo precisa ser grandioso, né? Precisa ter milhões de pessoas no Instagram para ser respeitado. E eu acho que o conteúdo e a profundidade ainda fazem uma diferença brutal numa sociedade líquida. Porque eu acho que as pessoas procuram âncoras. Âncoras de sabedoria, âncoras não de inteligência, tá? Mas âncoras de nicho, né? de realmente autoridade, de quem tem profundidade nos assuntos. Mesmo nesse ruído enorme que a gente tem, muita gente dizendo a mesma coisa, muita gente cheio de certeza, mas aí tu consegue escutar uma pessoa que domina aquele lixo, que tem aquela autoridade, e aí tu diz, puta, isso realmente me toca. Então eu diria que conteúdo profundo, conteúdo consistente ainda faz diferença, e não a quantidade. Sem querer, tu acabou corroborando com um post que eu fiz ontem. Eu fiz um cardzinho dizendo: falar até papagaio fala. Agora a questão é, o que tu está dizendo? Tu está falando da melhor forma, comunicando da melhor forma e tem conteúdo naquilo que tu está falando? É exatamente isso. Olha só. E eu acho que as redes sociais, né, Totti, nos tornaram uma expressão que eu uso até no meu segundo livro, Paixão e Significado da Marca, que é editores de nós mesmos, né? Então, muitas vezes, isso tem uma coisa maravilhosa, que é há 20 anos atrás, para te pegar alguma visibilidade, tu tinha que ir lá na Bandeirantes pedir, pô, deixa eu dar uma entrevista no programa, tu tinha que escrever artigos em grandes jornais e tal. E hoje, pô, a gente tem condições de fazer isso. Mas o lado negativo dessa moeda, o lado ruim disso,
é que a gente fala sobre todos os assuntos sem parar, né? E a gente fala sobre tudo que a gente não tem propriedade, que não deveria emitir A opinião. gente quer ter opinião sobre tudo, na real, né? Sobre tudo. E aí tu criou assim um ruído na sociedade, onde ninguém se escuta. E a sensação que eu tenho, e defendo isso no meu segundo livro, é de que muitas pessoas estão falando nas redes sociais para si mesmas. Ou seja, é como se tu estivesse confessando para o teu próprio espelho do banheiro, na tua casa, e tu acredita que tu precisa dizer para aquilo para ti mesmo, para te auto-agradar, né? Para te auto-elogiar, quando na verdade tu não sabe com quem tu está falando. Então, se permite falar o tempo todo sobre tudo, sobre todas as coisas, em coisas que a gente não tem propriedade. Isso causa assim, um ruído horroroso e ao mesmo tempo uma exposição com alto risco, né? Porque é isso que nos tira valor. Eu prefiro te escutar uma vez por semana com qualidade do que escutar uma pessoa que faz 3 ou 4 comentários por dia e que não significam absolutamente nada. Ou seja, essa neurose de que para eu arranjar seguidores eu preciso ter muita frequência, né? E que eu preciso me expor o tempo todo sobre qualquer fato, eu tenho que fazer isso. Não sei, eu respeito, mas eu não comungo dessa ideia. Eu vou te dizer que é interessante ouvir, ainda mais com tua experiência falando isso, porque hoje o que se fala para as pessoas, por exemplo, que querem se tornarem digital influencers, é que tem que ter uma frequência absurda, é um post por dia no mínimo. Então, tem um calendário que as pessoas montam, inclusive, para os posts. Eu acompanho várias que é de manhã, ao meio-dia e de noite, inclusive sábados e domingos. Cara, é uma neurose maluca, porque aí tu vê que a qualidade dá umas decaídas, até mesmo em pessoas que a gente respeita, porque como tu tem a obrigação de postar todos os dias, pô, tem dia que tu não tá afim, aí tu põe qualquer porcaria, tu põe qualquer foto, porque tu tem que estar lá. Eu acho que os influencers nas redes sociais precisa ter alguma regularidade para poder te acompanhar. E muitas vezes, para eu até sentir um pouco de saudade, pô, hoje eu queria ouvir o Totti, né? Eu quero ver o que ele está pensando sobre esse assunto. Então acho que tem que ter regularidade, tem que ter frequência. Mas eu acho que não precisa ter excesso. Eu vou falar que essa liquidez que o Roberto comentou antes é estranha, porque, por exemplo, se eu faço um post com um assunto bacana, com conteúdo que realmente eu tenho propriedade, ou que eu conheço, não é só dando uma opinião sobre qualquer coisa. Tem lá X curtidas e X comentários. Aí eu vou lá e ponho uma foto tomando sol na piscina. Dá 10x e 10x daquele. As pessoas também elas não... Parece que elas não querem tanto conteúdo assim quanto elas dizem que querem, dizem que é importante, que é bacana. Na verdade, elas querem ver a vida alheia, consumir a vida alheia e eventualmente ter algum conteúdo. Eu tenho essa... Mas eu acho que tu não está errado nisso. E eu acho que tem uma lógica do algoritmo, né? Quando tu escuta milhares de especialistas, entre aspas, né, te dando indicação de tu tem que fazer dessa forma, na verdade tu tem um comportamento de manada, né? Todo mundo acaba fazendo isso. E aí tem gente que diz assim, me dá um biscoitinho, né, que me dá uma curtida, que é uma brincadeira nisso. Sim. Mas tu fica, de certa forma, viciado em biscoitinhos, né? Que de certa forma é uma droga. Porque tu quer curtidas. O cachorro, quando tu quer que ele faça um comportamento que ele acerte alguma coisa, vai lá dar um biscoito. Não é assim? Então, de certa forma, tem uma relação maluca aqui, que é eu escrevo um artigo mais pesado, mais profundo, e tenho poucas curtidas. A minha tendência natural seria, não vou mais escrever textos profundos, vou escrever textos leves. Ou, texto ninguém lê e tal, uma foto. Um tipo de foto que dá curtida te faz repetir as fotos. E, de certa forma, a gente vai acabando um comportamento que daqui a pouco tu esquece para quem tu gostaria de falar e tu começa a falar para o algoritmo, né? Porque tu fica meio drogado, tu precisa de cada vez mais drogas, né? Daqui a pouco, tantos 1000 cliques não te satisfaz e é por isso que a gente vê muitas vezes nas redes sociais a gente fazendo coisas malucas. Porque assim, cara, que coisa, eu não jamais faria um negócio desse, mas certamente fez porque tem uma equipe lá dizendo assim, faz isso que as pessoas adoraram, toca outro. E daqui a pouco tu tá perdendo todo o teu foco em busca das curtidas, né, em busca e tu virou refém do algoritmo.
Sim, o Gustavo pergunta uma coisa aqui. Arthur, quanto tempo demora o processo de construção de marca com os teus clientes? A gente, eu não faço um processo de construção, eu faço um processo de planejamento, tá? Mas a pergunta é muito interessante porque uma marca precisa ser pensada em médio e longo prazo. Em longo prazo a gente está falando de mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mesmo que a gente conseguisse ter uma puta de uma visibilidade, com um monte de estratégias para fazer isso, de táticas para fazer isso, uma marca só é sustentável, só perpetua valor ao longo de anos. Nem na nova economia a gente não consegue marcas que realmente foram sustentáveis em poucos anos. Olha uma Amazon, 10 anos de prejuízo, ontem eu falei disso, 10 anos no vermelho para poder chegar ao que é a empresa hoje. Então é isso que a gente tem que pensar. Mas o que eu faço em planejamento é geralmente uma pesquisa de mercado, eu faço entrevistas individuais em profundidade, com questionário semi-estruturado, com questionário estruturado, de modo científico, e geralmente entrevisto 40, 50, 60 pessoas da audiência da pessoa que eu estou planejando. Tá? Quando é uma pessoa com visibilidade pública, aí a gente faz quantitativa também, tá? Mas normalmente eu tenho pessoas, como o diretor da Rede Globo, ele é muito conhecido no meio artístico, mas se eu andasse na rua perguntando o nome dele, as pessoas não saberiam, tá? Sim. Então eu faço qualitativo. Isso normalmente leva 45, 60, até 90 dias de pesquisa, depois mais uns 15 a 20 dias, 30 dias aí de um planejamento. Ou seja, um processo de uns 90 a 120 dias entre entrevistar, diagnosticar, fazer o workshop de estratégia, aplicar o ferramental, preparar o planejamento e ter a apresentação final, mais ou menos isso. Que eu tinha para te fazer, aproveitando então, que eu queria entender como funcionava o teu trabalho, justamente agora como tu está explicando. A pessoa te procura, faz lá um contrato contigo, tem toda essa questão da pesquisa, que tu falou, do workshop, do planejamento. Depois que é criado esse planejamento, a pessoa, ela dá continuidade através das ferramentas todas que vocês apresentaram para ela, isso? Isso. Eu não faço gerenciamento depois, tá? E eu não fico como certo. empresário fazendo gerenciamento. Eu entrego um plano, tá? Uma plataforma e que acredito o seguinte, ela tem a ver com o teu projeto, tem a ver com os teus sonhos, com as possíveis soluções para te alcançar esse projeto, com os possíveis ajustes que tu precisa fazer. Então, na parte do diagnóstico, eu acho que é uma parte reveladora, onde eu consigo te diagnosticar e entender o que é passivo e o que é ativo, e aí sim, compor essa marca para o futuro e ajustar. E aí os projetos dependem muito da pessoa, né? Depende muito do que a pessoa quer ser. Eu fiz uma pessoa maravilhosa do meio jurídico agora, que é o Piccoli, e é um cara, é uma fera, é o cara, a maior autoridade em inovação no judiciário no Brasil. E ele, na verdade, não tinha uma coisa para ser consertada, né? Mas é um cara que tinha já 5 ou 6 empresas à sua volta, e muitas denominações, né? Como empresário, como advogado, como isso, como aquilo. A gente se apropriou dessa realidade toda com pesquisa de mercado e ajustamos em direção ao sonho dele, do que ele queria, que aí é estratégia que eu não posso falar. Mas é isso, ajustar os sonhos, tentar enxergar em perspectiva o que muitas vezes a gente não consegue enxergar da gente mesmo, né? Perfeito. E eu sempre resisti... Desculpa, Tó. Não, pode falar. Enquanto eu estou... E por que o trabalho é complexo, difícil, e eu não faço muitos ao longo de um ano, embora eu faça muitas empresas, mercado corporativo, né, eu faço poucas pessoas ao longo de um ano. Uma, porque eu acho que tem que ter um cuidado assim redobrado com pessoas. Eu acho que planejar uma marca pessoal tem uma responsabilidade, a meu ver, muito maior do que planejar uma marca corporativa. Eu planejei há pouco tempo a Marco Polo, eu já fiz planos para Gerdau, para grandes empresas, que tu sabe que talvez tem muita gente inteligente junto que não vão deixar tu apresentar um plano destrutivo. Agora, para uma pessoa, cara... Falou da Marco Polo. Resultado, provavelmente, do trabalho que vocês fizeram, porque eu consigo perceber, nos últimos tempos, uma mudança de posicionamento bem grande deles, assim, eles aparecendo de uma forma muito positiva. Positiva. A inovação com os ônibus agora, isso é uma ideia deles lá, mas foi muito interessante, assim, eu acho que extremamente inovadora.
E é a maior montadora de ônibus do mundo, né? Mas eu quero dizer que uma série de pessoas inteligentes dentro de uma corporação não permitiriam uma bobagem de caminho, né? Agora, uma única pessoa na tua frente, eu posso criar uma coisa muito ruim para uma pessoa. Então eu tenho um cuidado muito grande em fazer isso e tenho resistido à tentação do eu acho. Porque eu acho que tem um mercado muito grande de pessoas com eu acho, e aí eu percebo que é uma responsabilidade muito grande o Totti, com toda a sua carreira, né, com tudo que tu já fez na vida, ser orientado por alguém que não tem nenhum conhecimento da tua área, baseado assim, não, eu acho que tu deveria me fazer isso, né, tu deveria cortar a barba, tu deveria sair da Band e ir para outro lugar e tal. Porque acho, cara, que essa orientação de pessoa, além de uma orientação de empreendimento, que precisa conhecer administração, marketing, tem um pouco de sociologia, um pouco de antropologia, um pouco de psicologia, né? Tu tá lidando com um ser humano, cara. E um ser humano não é um pacote que tu põe numa prateleira e muda o rótulo e vende. Então acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aí a resistência do eu acho é porque eu não sou terapeuta. Né, e não quero ser terapeuta, né? Então eu acho que o meu eu acho está baseado em pesquisa. E aí eu consigo te provar. O mercado te percebe assim. Bom, não sou eu que estou percebendo. Então eu acho que tem uma frieza técnica necessária nesse olhar. Existe ciência, né? Mesmo na empatia. E o interessante, tu é da comunicação, tu sabe disso. A administração, marketing e branding são ciências que não são produzidas em laboratório. Tudo que a gente sabe, desde os anos 50 do século passado, que vem lá do Peter Drucker, é a realidade das empresas que depois vira tese. Então, alguém aplicou numa empresa, alguém fez uma mudança de gestão, alguém fez e aí trouxe, virou literatura e foi para a universidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tu entende? Totalmente. Até porque o ser humano é muito complexo, né? Tem a questão de todas as características, tem a questão dos sonhos, tem a questão do passado, né, toda a carreira, e aí chega uma pessoa e vai construir dali para frente, mas ela não pode ser baseada, como tu falou, em passos em falso do eu acho, para ti. Tem que ser aquilo que, de fato, como tu falou, uma pesquisa está trazendo. Olha, as pessoas te percebem desta forma, se tu quer sair deste lugar e ir para este outro lugar, a gente vai ter um caminho para trilhar que vai passar por essa tal etapa. E tem uma complexidade, né, Totti, que é te entender retrospectivamente, olhando para dentro, encontrar essa tua identidade, o teu self, o teu propósito, tá? Mas esse é um dos olhares, mas ele precisa ser equilibrado com outro olhar que é como te percebem. E aí entra um terceiro olhar que é o que tu quer fazer da vida. Sim. Porque tu pode olhar para dentro e te encontrar. Tu pode olhar para o mercado e descobrir, bom, aqui eu tenho um defeito, percebido como um defeito, mas o que tu quer talvez não seja atingível. Então, eu na verdade estou olhando para dentro, olhando para fora e tentando me apropriar de tudo isso para ver como é que eu te ajudo ao teu sonho, o teu projeto de vida, aonde tu quer chegar daqui a 10 anos. Sim, essa coisa que tu falou de como as pessoas vão te percebendo, às vezes não ser também exatamente o que tu espera, né? Tem isso. Eu senti, por exemplo, na construção da minha carreira, né? Eu passei por... Tu lembra do ateliê de imprensa? Lembro. A marca eu me lembro, sim. Com a Natália, com a Ana Paula, com a Suzy. Trabalhei lá antes. Interessante. Fazia grandes eventos para grandes marcas. A gente atendia a RBS, a Coca-Cola, a Natura, Mastercard, fez Dona Fashion, Planeta Atlântida, enfim, uma enormidade. Sim, grandes clientes. Aí depois que eu ganhei aquele estofo de conhecimento de produção de eventos, de mailing, né, e, enfim, de assessoria de imprensa, eu fui prestar serviços para a RBS. Eu fazia como free os eventos para a RBS. Depois de passar pela RBS, eu fui para a agência com o Dudu Vanoni, né? Eu tive quando ele criou a agência dele, um tempo com ele, e depois eu fui parar na Bandeirantes. Dentro da Band também, eu comecei como repórter, como diretor do programa de TV, depois eu fui o primeiro funcionário da área de eventos, quando eles criaram o departamento. Tinha um gestor, mas eu fui o primeiro contratado por essa experiência do passado. E depois virei coordenador de eventos, gerente de marketing.
E acabei caindo dentro do Miss, porque o Miss era um produto da Bandeirantes, assim como tinha o Band de Folia, o Band de Verão, tinha todos os outros Sim. produtos. Só que o Miss, ele tem aí por mais que pareça estranho, um peso como o futebol. Tem uma galera que é fã Que curte, disso. né? Tem grupos na rede social com mais de 20, 30 mil pessoas discutindo isso o dia inteiro, para te ter noção, tá? Que maluco isso, né? Eu caí lá no Miss, mas ok. Primeiro como coordenador de produção, a produção executiva, a parte da transmissão de TV. Sim. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A partir do tempo que, sei lá, eu fiz, eu acho que 13 edições, se eu não estou enganado. Pô. 13 anos, né? Mas Pô, mas é um... uma, Sim, uma partícula do meu trabalho ao longo do ano inteiro. Era mais uma claro. atribuição que eu tinha. Sim, é mais uma atribuição. Eu era gerente de marketing da emissora, fazia todas as campanhas, tudo. E aí eu chegava nos lugares, as pessoas só sabiam me olhar e dizer assim, e o Miss? Eu comecei a perceber que eu ia num jantar, que eu ia em qualquer lugar, e a única pergunta E esse era o ponto. era: e a candidata desse ano é forte, né? Será que o Rio Grande do Sul vai ganhar o Miss Brasil? E aí o Miss Universo e não sei o que, e o Trump no Miss... E o Trump era o diretor do Miss Universo, por incrível que pareça. Será que a candidata brasileira tem a ver com o gosto dele? E eu fui percebendo aquilo, e aí chegou um determinado momento que eu entendi, não, opa, eu preciso mudar alguma coisa aqui, porque eu vou ser o cara do Miss e não tem nada a ver. Eu caí aqui nem porque não era uma intenção, foi o meu trabalho que me levou pra isso. E eu fiz um reposicionamento ali, eu tive uma mudança de estratégia anos atrás, porque senão eu ia continuar sendo lembrado. Até hoje eu tenho um público nas minhas redes que são daquela época. Se eu posto um TBT com uma foto de uma Miss Brasil, nossa, curtida de monte. Devem ter te entrevistado agora na Marta Rocha, não? Sim, sim, sim. Devem ter te procurado, né? Sempre que tem alguma coisa com Miss, alguém me procura pra falar. É batata. E esse é o maluco, Totti, ao longo das nossas carreiras todas, né? Eu acho que assim, passagens mais simbólicas, menos simbólicas, que podem colar na gente, né? E alterar completamente a percepção da marca. Então eu acho que algumas coisas são ótimas, são boas, né? Que é interessante contar, mas é esse gerenciamento que a gente precisa ter o tempo todo e um certo distanciamento de se olhar em perspectiva e entender, tá, isso aqui cola em mim e daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, isso pode ser interessante ou pode não ser. Entende? Então, de certa forma, a gente está falando disso em personal branding, né? De se reconhecer, de se questionar o tempo todo, se olhar e ver o que faz sentido ou não para o teu projeto futuro, de novo, né? Perfeito. Arthur, antes, tá chegando quase na hora de encerrar. Cuida aí. Eu poderia falar contigo por 10 lives, porque até muito assunto. Eu queria aproveitar para falar dos teus 2 livros, tá? O primeiro aqui a gente já mostrou, que é o Personal Branding, né? Construindo a sua marca pessoal. E tem o segundo livro, que é Paixão e Significado da Marca. Ponto de virada de marcas pessoais e de organizações. Tu quer falar um pouquinho sobre esse segundo livro, já que a gente falou mais sobre o primeiro? Sim, a gente falou mais sobre o primeiro. O meu segundo livro, a gente muitas vezes fica assim, o que eu pergunto, qual que tu gosta mais, né? Muitas vezes, qual que tu me recomenda? Pô, são 2 filhos, né? Mas acho que o segundo livro, Paixão, ele é um apanhado de muitos anos dos meus olhares sobre comportamento, e eu acho que ele consegue ter uma leitura muito forte dessa última década, pelo menos, e que tem um impacto assim muito grande agora do que a gente está vivendo. Desde de presença nas redes sociais, né, das nossos paradoxos nas redes sociais, mas falando de significado. Porque eu acho que essa sociedade líquida, né, esse ruído todo, uma sociedade nervosa, ruidosa, uma sociedade envidraçada, onde todo mundo vê todo mundo, faz todo mundo ficar comoditizado, né? Então eu acho que significado tem um poder muito grande nesse momento. Então o livro concentra nisso, na força da emoção em detrimento da razão, ou seja, de olhar o lado direito do cérebro. Eu defendo muito no livro a ideia de que esse século é um século feminino, ele é mais suave, ele é mais arredondado, ele é mais espiritualizado, né? Ele é mais emotivo. Eu acho que a pandemia só acentuou algumas coisas dessas, mas é fruto de um olhar de pelo menos 2 décadas de tendências do que a gente está buscando. De retorno às raízes, né? De back to the basics,
de viver no escalável, mas ao mesmo tempo a gente querer de novo a alfaiataria feito à mão, a padaria com o pão de antigamente, A né? coisa Muito personalizada, né? Não tão... personalizada. A produção em baixa escala é tão forte hoje quanto produção em alta escala, né? Então, é isso que eu abordo. Eu falo de comportamento, eu falo de humanidades, né? E falo do que é possível vencer no meio dessa loucura toda. Certo. O pessoal tá aqui falando que foi maravilhoso. Outra live com vocês. Obrigado, Amar. Opa, obrigado. Estou te mandando muitos beijos aí. Muitas Obrigado. pessoas te acompanham, pelo que eu estou vendo aqui. Chamo de professor, né? É. E eu queria ler aqui uma frase tua, tá? Para tu mesmo comentares. O que você faz e como faz diz muito sobre quem você é. E o que você é se torna o seu caráter. E o seu caráter pode se tornar o seu destino. Essa frase é tua, então eu queria que tu comentasse. Esse é baseado num conceito filosófico, né? Mas que eu tenho defendido muito isso com liderança e inferência sobre o destino. Partindo da ideia de que muitas vezes a gente concentra alguns traços e as pessoas nos percebem de um jeito e esse nosso jeito vai se consolidando como caráter percebido pelas pessoas e as pessoas passam a inferir sobre os nossos destinos. Então, se a gente tiver um pouco de olhar observador, a gente vai ver jovens de 25 ou 30 anos que se a gente olhar algumas atitudes, a gente já sabe o que vai acontecer com eles no futuro, né? Para o bem ou para o mal. Quando a gente observa o líder de uma grande organização tomando algumas atitudes, a gente consegue imaginar todas as outras atitudes que ele vai tomar sequenciais, né? A gente consegue entender o que as pessoas dão importância ou não e fazer inferência sobre o destino. E muitas vezes essa percepção se consolida e vira realmente destino. Então, alguns nos rotulam assim, pô, não dá para mandar o Bender porque o Bender só faz merda, né? Então eu nunca vou ser mandado. Então, de certa forma, o meu destino está sendo construído pelos outros, né? Ou manda o Bender que o Bender resolve. Então, as pessoas estão fazendo inferência positiva também sobre o meu destino e isso vai se consolidando e vai virando verdade. Incrível. Nossa, por mim dá vontade de parar aqui e ficar só te ouvindo, né? A última pergunta antes da gente encerrar. A Grácia falou: qual a principal diferença no processo de branding corporativo e branding pessoal? Bela pergunta. É que num personal branding, a gente não tem a entourage toda, a gente não tem uma campanha publicitária que uma marca corporativa poderia fazer um reposicionamento. Então, se a gente imaginar uma grande corporação, se reposiciona, troca a logomarca, faz uma campanha diferente e vai dar sinais de indicativo desse caminho. Numa pessoa eu não tenho esse recurso, embora as pessoas façam propagandas de si mesmo hoje, né? Mas eu preciso mexer em comportamentos, mexer em atitudes e eu preciso, de certa forma, criar plataformas de exposição ou plataformas de experiência para essa pessoa para que ela possa fazer reajuste dos sinais para a audiência dela. Então eu tanto posso... devagarinho, né? Mas isso é muito mais lento. Leva mais tempo, né? E eu vou ter que juntar todos, orquestrar os sinais, todos os sinais, não só os verbalizados, né? Mas toda a exposição para que ela faça sentido na direção que a gente gostaria de que fosse percebido. Então implica não só em coisas externas, mas que o próprio candidato assuma, o candidato a personalidade, né, acredite no plano e passe a fazer esses ajustes. Né? Arthur, temos 50 segundos, então eu quero te agradecer mais uma vez por muito obrigado. todo esse tempo que tu proporcionou, todo esse conteúdo, por ter participado aqui desse bate-papo. Foi uma honra para mim. Muito obrigado. Eu te agradeço muito, aí foi muito legal, o nosso papo foi muito bacana, gostei muito, tá, Tório? Também. Espero que o público tenha gostado. Se Deus quiser. Uma boa noite para todo mundo e obrigado por quem assistiu a live aí. Valeu, abraço. Tchau, pessoal. Tchau.